A Opinião Pernambuco está de volta com o tema cobertura esportiva. Estamos recebendo Haroldo Costa, narrador esportivo da Rádio Jornal, e Daniel Leal, jornalista esportivo do Diário de Pernambuco. Ainda dá tempo de você mandar a sua pergunta ou a sua opinião pelo WhatsApp 81 98830 7098. A gente, Haroldo, está com um pequeno vídeo aí que você mandou, você fazendo uma transmissão esportiva dentro do estádio de futebol. Então vamos assistir esse pequeno vídeo e depois a gente continua a nossa conversa. Para Elber, bateu! Passa na frente do gol! Rola para o Wendel. O Wendel se apresenta na entrada da grande área, vira o jogo na esquerda, entregou a bola para Marlone. Lateral de entrada na grande área, atirou na pequena área, falhou o goleiro, vai entrando, quase o gol contra! Rogério Ceni saiu mal e o Tolói ia fazer contra a própria rede, João. Agora afasta! Rafael Tolói salvou! Voltou o rebote para o Sport, na entrada da área, Marlone! Pede falta, o juiz diz que nada houve! Recebeu na cara do gol, Ferrugem defendeu Ceni! Então, a gente viu aí que é preciso muita emoção, né? Daniel estava dizendo que o pessoal conta a quantidade de O, né, na transmissão do gol. Tem que ter muito fôlego também, né? Haroldo, quantos segundos tem o maior gol do mundo? Esse maior gol é teu mesmo? Não, você sabe que eu nunca medi, assim, nunca me foi uma ideia assim, não, eu quero ter o maior gol. Mas aí os ouvintes começaram a dizer, esse gol está muito longo. E um ouvinte nosso, né, que mora em Israel, uma emissora local fez uma espécie de concurso lá para tentar identificar o cara que tinha narrado o maior gol do fim de semana. E ele nos ouvia aqui e disse, esse gol de Haroldo aí é um gol longo. E mandou o gol para essa emissora lá em Israel. E aí eu ganhei. Mas eu, em princípio, não falei nada. Poxa, que legal, tal. Só que Geraldo Freire, do rádio, né? Um cara com a cabeça também de propaganda, né? Um cara que tem agência de publicidade. Diz, poxa vida, é o maior gol do mundo, ganhou de todos os outros aí. Aí acabou pegando essa história de maior gol do mundo. O gol é um grande momento, né, do rádio também, né? Pela vibração, pela quantidade realmente do grito, o grito esticado, o grito emocionante. Sem desafinar. Sem desafinar. Ali você não pode fazer a voz, né? Gol de Tarzan. Aí sai o gol Tarzan, né? É o gol Tarzan, exatamente, Valdir. Você tá ligado. E então? Mas é isso. Mas eu queria falar uma coisa interessante aqui também, Valdir, que foi essa mudança do patamar do jornalista esportivo. O Daniel citou isso lá no comecinho, né? Que assim, as pessoas antigamente, nas próprias redações, existia aquela ideia de que o cara que fazia o jornalismo esportivo era o cara que só gostava de futebol, né? Que só sabia de futebol, que não estava muito ligado no que estava acontecendo no país, nas outras coisas. E era uma espécie de... Não, esse cara só faz esportes, né? Ele não tinha um outro patamar. E o que a gente vê hoje é diferente, né? O jornalismo esportivo, ele tem um pouco de tudo. O cara tem que saber um pouco também de medicina. Você viu aí Neymar, metatarso, né? O joelho, primeiro grau, cirurgia de segundo grau, contusão de primeiro grau, segundo grau. Economia, quer dizer, o futebol movimenta bilhões. Então você tem que saber o que é a importância do futebol, né, e do esporte como um todo na movimentação da economia mundial. Né? Você vê, a Grécia fez uma Olimpíada e quebrou. Por que quebrou? Então, o jornalismo esportivo vai atrás dessa informação. Sociologia, por que o futebol é tão importante para o brasileiro? Por que existe a guerra das torcidas organizadas? Exatamente, torcida organizada. Então, o jornalismo esportivo atingiu outro patamar e o jornalista esportivo no país passou a ser um cara que tem muita bagagem para falar de vários assuntos. Isso. A gente, na verdade, quando fala em cobertura esportiva, a gente está fazendo uma referência ao narrador, a gente faz uma referência ao repórter e faz uma referência ao comentarista. São principalmente essas três peças, né, do jogo da cobertura esportiva. E aí, essa figura do comentarista, ela é muito importante também dentro da transmissão esportiva. E aí, Daniel, como você vê esse papel do comentarista? É o cara que tem que se colocar, né? O narrador pode até não tomar uma posição, mas o comentarista ele tem que se posicionar.
Tem que posicionar, ele sabe que vai agradar e vai desagradar mais do que agradar, na verdade. É verdade. Porque quando ele coloca a opinião dele, ele impreterivelmente ele vai atingir alguém e muitas vezes ele cria realmente um mau gosto, né? Cria uma inimizade aí, é uma coisa natural. Eu confesso que eu não tenho muita experiência em comentar, eu nunca fui comentarista, salvo meus tweetzinhos na internet e tal, mas nada além disso, o que já me gera muita dor de cabeça, diga-se de passagem. Eu imagino realmente como deve ser a rotina de quem está trabalhando com isso diariamente. Mas mesmo a matéria impressa, certo, ela não contém algo de comentário também? Contém as nuances, né? Porque a gente, embora haja o mito da imparcialidade no jornalismo, né? Que o jornalista ele é um ser imparcial, ele não vai pender para o lado nem para o outro, mas a gente tem a nossa construção, a nossa formação, né? A gente tem nosso conhecimento e acaba levando aquele conhecimento para o texto, de um jeito ou de outro, por mais que você busque a isenção da notícia. Então, assim, pontualmente, você coloca, né, um lado seu, uma visão, e eu acho até importante, sabia, Valdir? Hoje em dia, para você trazer algo novo para o seu leitor. Muitas vezes o cara, ele lê a Folha de São Paulo porque ele quer ler Hélio Gaspari. Ele lê o Diário de Pernambuco porque ele gosta do texto de Fred Figueroa. Ele lê o Jornal do Comércio porque ele gosta de Carlalho Paz Barreto. Então, assim, às vezes a opinião do cara é algo que o jornal vai trazer de inédito no dia seguinte. Então é muito bacana. E humaniza também um humaniza, pouco é verdade, né? É uma palavra bem colocada aí. E quando você chega no rádio, os comentários do Maciel Melo, um abraço para Maciel, que não pôde estar hoje aqui no programa, né, embora tenha sido também convidado. Os comentários dele são muito a cara do Maciel, né? O que não significa que, por comentar, ele vá criar uma oposição da sua audiência, né? Ralf tem o seu jeito de comentar. Maciel Júnior, falei Maciel Melo, né? Então, um abraço também para Maciel Melo, mas a gente está fazendo referência aqui, na verdade, ao Maciel Júnior. Né? Haroldo, essa tua interação com o comentarista, como é que se dá isso no momento da partida? Ele tem um time, né? É o momento certo ali de entrar para pontuar alguma coisa relativa ao jogo. Mas eu acho que o comentário esportivo é desafiador. Para a narração, a gente até falou aqui da dificuldade da narração, né? Como é difícil narrar um jogo de futebol, no rádio, principalmente. Na televisão também tem o seu grau de dificuldade, a gente até já falou sobre isso. Mas o comentarista, ele tem que explicar o jogo para o ouvinte. Mas ele tem que ter aquilo que a gente chama de síntese, né, Valdir? Chama-se o poder de síntese. Se ele se alonga muito, o narrador perde o lance. Se ele também for muito objetivo demais, uma frase só para explicar o jogo, acaba deixando muito aberto, né? Não explica o jogo para o ouvinte de uma forma mais detalhada. Então ele tem que ter esse poder de síntese. Ele tem que saber detalhar o jogo para o ouvinte, mas também não pode ser muito prolixo, né? Não pode demorar demais naquele relato. Então é desafiador também o comentarista esportivo. Numa velocidade que não é tanto a velocidade do narrador, né? Mas que precisa também ser. Exatamente, mas ele precisa ter o time certo de entrar ali e aquela fala encaixar naquele momento para não perder a jogada. Porque... E entender que se na hora em que estiver comentando se formar um gol, ele tem que entregar a bola para o narrador. Aí né? a linguagem que a gente usa nesse ponto, quando acontecer, é que ele é realmente atropelado, né? Porque se ele estiver falando e a gente estiver próximo do gol, o narrador vai entrar por cima dele. Mas essa interação realmente é muito legal. Eu acho que o tempo vai passando, a gente vai pegando realmente uma forma mais rápida de contar isso, né, para o ouvinte, para que não haja nenhum problema. E o comentarista já vai preparado para esse tipo de situação. Tem uma pergunta aqui do Antônio Rodrigues. Ele diz que é do bairro da Madalena. Ele faz a pergunta para o Haroldo, mas como o Haroldo acabou de falar, eu vou passar primeiro para você responder e depois a gente volta para o Haroldo. Ele disse que gostaria que falasse dos jabás que os clubes pagam aos profissionais do rádio para falar bem de certa pessoa. Aí eu pergunto, isso acontece no impresso? Isso é uma coisa de rádio? É uma fantasia? É real? Como é que isso está na tua cabeça, Daniel? Pois é, Valdir. Infelizmente, é uma coisa que existe. É uma prática que, na minha visão, ela vem se tornando diminuta a cada ano, a cada geração. A geração de jornalismo esportivo que vem sendo formada atualmente, eu não quero de maneira alguma denegrir os mais antigos, nem nada, mas era uma coisa que era tratada com muita naturalidade, né? O jabá, inclusive, vem de uma expressão que foi criada por Assis Chateaubriand, o fundador do Diário de Pernambuco, né?
que vinha da palavra jabaculê, que era alguma coisa ligada à publicidade e que, como os jornalistas mais antigos, eles não tinham salário fixo, então eles ganhavam esse jabá como complemento de renda. Então, assim, você veja que é uma coisa que é enraizado, né, que era enraizado cultural, na cultura, né, do jornalista. Então, assim, é uma coisa que aos poucos vai ficando para trás. Hoje eu posso dizer, seguramente, que na minha geração hoje, eu tenho 30 anos, os meus colegas, meus contemporâneos já não praticam, mas eu sei, pela convivência no dia a dia, que pontualmente um ou outro, não de maneira alguma querendo generalizar, porque eu sei que a grande maioria não pratica, mas existe ainda, infelizmente existe. Haroldo, agora é um desafio, viu, usar a técnica da velocidade da metralhadora lá do Nicolau Tuma para ver se a gente consegue atender aqui as perguntas dos telespectadores. Então, primeiro, essa questão daí do rádio, né, no rádio. Quem assim procede, Valdir, fica marcado no próprio meio, não é? No meio realmente de imprensa. Então, o torcedor percebe. Então não é uma prática realmente que a gente vá aprovar de maneira alguma, né, quem o faça. E acho que, aí eu estou com o Daniel, acho que de uns tempos para cá realmente isso está afastado e a gente consegue fazer hoje realmente uma seleção muito melhor, né, esses profissionais que estão aí estão realmente mais comprometidos com a notícia. Então, quem assim o procede fica marcado pelo leitor, ouvinte, torcedor, telespectador e também dentro dos próprios veículos. Ok, então fica aí a informação para o Antônio Rodrigues. A outra pergunta é de Rômulo, ele diz que é do bairro de Jardim Maranguape, de Paulista, particularmente assiste aos jogos na TV, não dispensa o rádio, ele fala, não dispensa o meu rádio, ligado, acho que o rádio transmite mais emoção. É um comentário, na verdade. Né? Então, inclusive, eu já peguei muita briga com minha esposa, fazendo um adendo, porque eu tinha a mania, veja só, de assistir o jogo na TV, justamente o comentário do colega, e ouvir pelo rádio, porque eu achava que o rádio passava mais emoção. Então, já criei muita intriga. Hoje eu deixei um pouquinho de lado, mas era uma prática muito comum que eu tinha, que meu irmão tinha, meu pai, meus colegas. É interessante. Você vê que até alguns canais hoje, Daniel, Valdir, estão tentando se aproximar da emoção do rádio. Né? O narrador de televisão era muito pasteurizado, né? Está tudo muito igual e não tinha muita essa emoção. Agora não, está todo mundo seguindo mais uma linha de emoção mesmo, que até o próprio Galvão Bueno já fazia isso, né? Lá nos anos 90. Certo, vem uma pergunta de Santa Mônica, Camaragibe. Parabéns ao programa. Haroldo, qual foi o momento mais importante da sua narração? Meu nome é Fernando Souza. Bom, eu gosto assim de alguns jogos ligados à seleção brasileira. Existem jogos locais dos times pernambucanos que eu gostei muito de fazer, mas eu gosto muito daquela final da Copa das Confederações, que o Brasil ganhou da Espanha por 3-0 no Maracanã, o Maracanã cheio. Foi a primeira grande final que eu narrei, né, no Maracanã, que é uma espécie de templo do futebol mundial. E o Brasil atropelou a Espanha, 3-0, show de Neymar. Então foi um jogo muito legal de fazer, é um jogo que eu guardo com muito carinho. Assim. João Cavalcante, da Madalena, que acha do narrador que não grita gol? Então fala outra palavra. Tem um que grita abadia. Não, acho que o gol é básico, né, como informação também, mas cada narrador tem o seu estilo, né? Ao longo do tempo a gente viu variações disso, né? Ou, por exemplo, o Silvio Luiz, né, que foi o mais famoso deles, não gritava gol, né? Era o na hora do gol, um esticado como se fosse gol. E tivemos também esse famoso Jaime, né? Aqui na TV universitária, que também contava essa história aí. Mas abadia, é legal, fica diferente. Mas eu acho que o gol ainda é informação. A palavra gol é uma informação. Foi gol, né? E é universal, né? Certo. Boa noite a todos, excelente debate, ótimo tema. Abraços aos convidados Daniel Leal e ao maior gol do mundo, Haroldo Costa. Acompanha os dois, Carlos Rocha, em Olinda. Então tem mais esse registro aqui do Carlos. Bem, a gente está chegando ao final do programa, né? Só temos agora 1 minuto e pouco, e aí a gente vai passar para vocês fazerem um fechamento, né? Qual é a percepção de vocês em relação ao futuro do jornalismo esportivo, no que concerne, inclusive, à formação dos profissionais? Então, com essa resposta, a gente vai encerrar mais ou menos aí 40 segundos para cada um. Certo. Bom, para mim, o futuro do jornalismo, no geral, é você saber contextualizar as diversas mídias. Você tem que saber transitar pela mídia impressa, pelo rádio, pela internet, pela TV. Hoje a internet obriga o jornalista
a ser um cross-mídia, como se diz, né? Você tem que saber passar por todos esses palcos sem patinar. É um desafio que a gente tem, é um desafio ter que se comunicar com o nosso ouvinte, com o nosso leitor, telespectador, saber respeitá-lo, mas também saber dar limites. É importante você buscar a cada dia aprimorar teu conhecimento, tua ética e por aí diante. Tá, muito obrigado, Daniel. Eu que agradeço o convite, Valdir. Haroldo. Bom, primeiro agradecer realmente o convite, né? Tá aqui nessa casa histórica, né? Da televisão pernambucana e aqui no horário nobre, né? Vocês fazendo esse debate, que esse debate continue por muito tempo. Eu acho que o desafio é isso mesmo que ele falou, é o multimídia, né? Que saiba realmente passear por todas essas mídias novas que temos aí, né? Tem que saber um pouco de internet, vai para o rádio, mas conhece a internet, conhece a televisão, porque a televisão também está lá na internet, então está tudo muito misturado, é o que chamam de convergência de mídia aí nos meios, né, de educação, nos estudos de comunicação, então tem que saber disso. Mas, acima de tudo, tem que ser apaixonado por esporte, né? E o jornalismo esportivo mexe com essa passionalidade. Mas ele tem que ser a paixão dele tem que ser pela notícia, principalmente pela notícia. A gente, como vocês perceberam, ficou muito centrado na questão do futebol, né? Jornalismo esportivo, ele abrange todas as áreas. Então, assim, a gente fica devendo um próximo programa para a gente falar sobre as outras modalidades esportivas. Então, a Opinião Pernambuco de hoje fica por aqui. A todos uma boa noite e até o próximo.